Amém, queridos? Vocês estão aqui também? Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Amados, Deus tem falado conosco de maneira tremenda durante todo esse ano. E nós falamos sobre um tema onde Deus trouxe aos nossos corações, e todas as palavras que foram trazidas foram subtemas dessa palavra profética que Deus lançou sobre a nossa vida nesse ano de 2012. E essa palavra, a gente encontra ela, que são 1000 gerações de bênção começando em mim. Essa palavra nós encontramos ela em Êxodo 20, o versículo 6, que ela diz que Deus, vou usar uma linguagem assim, um pouco dos dias de hoje, né? Um pouco para nós. Deus vai te abençoar, querido, até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Começa em você. Começa em mim. Mas são 1000 gerações que Deus vai abençoando. Que Deus vai abençoando. Que Deus vai multiplicando essa bênção. Ela não só fica presa na tua vida, mas ela vai se estendendo nas tuas gerações, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para os seus netos, os filhos dos seus netos, e vai por aí adiante. Amém, queridos? Amém. Deus tem trazido isso, Deus tem falado conosco, Deus tem nos dado estratégia, mas algo importante é que durante todo esse ano o Senhor nos chamou a atenção que, amado, tudo na nossa vida, na nossa caminhada cristã, tudo em Deus pode ser diferente, tudo pode ser melhor se nós começarmos a entender que todo o processo de mudança deve ter um início. E esse início, querido, começa dentro de nós. Muitas vezes eu vejo, querido, pessoas entregarem a vida para o Senhor, começarem uma caminhada, mas elas começam uma caminhada, o início da caminhada parece que é algo externo, é algo só pelo lado de fora. Eu mudo a minha maneira de vestir, eu mudo a maneira com que eu corto o cabelo, eu mudo, no caso, se eu usava correntes penduradas, eu deixo de usar correntes, mas essas correntes, elas continuam no meu coração. Eu não despio o meu coração delas. Os trajes que eu troquei externamente, no meu coração, esses trajes continuam mesmo. Então, amado, a mudança começa no meu coração, a mudança começa dentro de mim. A palavra nos dá o direcionamento, nos diz, querido, que nós somos igreja, amém? Nós somos templo do Espírito Santo, querido. Então presta atenção, a palavra igreja, essa palavra no original é eclésia. Você sabe o que quer dizer eclésia, queridos? Essa palavra quer dizer o seguinte, é uma assembleia tirada de dentro para fora. Ou seja, é algo que começa, é um processo que começa de dentro para fora. Não é algo que começa do lado de fora e, se por um acaso calhar de acontecer, então atinge o meu interior. Não, amado. Começa dentro de mim. E como consequência, o meu externo, o exterior começa a mudar, começa a ter uma mudança. Primeiro eu mudo a minha maneira de pensar, é interno, eu mudo o meu coração. E como consequência, as minhas atitudes, as minhas ações e tudo que eu faço começam a mudar como consequência. Amém, queridos? Então, amado, nós entendemos isso durante esse ano. A promessa, amado, do Senhor é fazer transbordar de bênção, não só a tua vida, mas 1000 gerações a partir da sua vida e da minha. Porém, querido, antes tem que começar em alguém. Nós muitas vezes escutamos essa palavra, passamos o ano inteiro escutando essa palavra profética. 1000 gerações de bênção começando em mim. Mas presta atenção, eu trabalho num local, não trabalho, querido? E eu creio que vocês também trabalham. No seu trabalho tem pessoas que não são convertidas.
provavelmente o seu patrão não é convertido. E preste bem atenção, porque não é por causa dele que você vai deixar de servir o Senhor. Muitas vezes eu vejo, querido, que as pessoas parece que elas se prendem a algo. Parece que o externo, aquilo que rodeia, começa a afetar o meu interior, começa a afetar o meu relacionamento com Deus, começa a afetar o meu coração, e assim, por assim dizer, querido, começa a afetar o meu caminhar do Evangelho do Reino. As coisas começam a entrar no meu coração, e parece que eu começo a aceitar isso que está sendo colocado. Presta atenção, amado. Presta atenção, porque essa 1000 gerações de bênção, a começar pela sua vida, começa na vida de uma pessoa que decide tomar um posicionamento. Ela decide se posicionar. Ela fala o seguinte, e ela coloca isso no coração dela, e ela procura não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Ela fala assim: eu e minha casa serviremos a Deus. Mas pastor, a minha casa, não importa, começa um em um. Deus precisa de um, querido, dentro da tua casa. Deus precisa de um dentro do teu trabalho. Deus precisa de um dentro da tua congregação. Deus precisa de um dentro do teu GE. Deus precisa de um que fala assim: Senhor, eis-me aqui. Você vai ver, querido, Isaías, na presença de Deus, Deus olha e fala assim: a quem enviarei? Isaías desesperadamente: conta comigo, Senhor, envia-me a mim. Olha eu aqui, conta comigo. Deus está olhando hoje, nessa noite, pessoas que estejam com esse coração. Pessoas que se levantem dentro da sua casa, pessoas que se levantem dentro do seu trabalho, pessoas que se levantem dentro do seu ministério e falam assim: Senhor, conte comigo. Eis-me aqui para cumprir o teu propósito. Essas 1000 gerações vão começar na minha vida, e a partir de mim. Amém, queridos? Olha só, amado, uma coisa que eu tenho que entender é que eu não posso pegar carona na fé de ninguém. Porque às vezes você pode perguntar: Zeca, mas vem cá, presta atenção, pastor, por que eu vou? Por que eu tenho que me posicionar? Veja bem, eu trabalho num local onde ninguém, é muita influência. Na minha família, ninguém, só eu. Presta atenção, no meu GE, parece que está todo mundo numa brincadeira, só eu parece que estou levando a sério. Presta atenção, amado. Presta atenção, porque ninguém pode pegar carona na fé de ninguém, sabia? A palavra diz que vai ter um dia que cada um de nós, vamos estar diante do justo juiz, prestando conta de si mesmo. Eu vou estar prestando conta de mim mesmo. Eu não posso chegar diante de Deus e falar assim: Deus, presta atenção. Sabe por que eu não obedeci, que eu não segui? Porque, Deus, você tinha que ver como é que era o meu patrão. O meu patrão era o carrasco. Rapaz, você tinha que ver isso. A palavra de Deus, ela não tem um si nesse sentido. A palavra de Deus é assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não tem si. Quem quiser me seguir, e a família for convertida, estiver trabalhando num local de trabalho onde todos são convertidos, se você estiver num GE onde todos são discípulos, então, agora você nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus não está falando isso. Jesus está falando assim: você quer me seguir hoje? Aí você fala assim: quero, Jesus. Ok, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Senhor, mas presta atenção, o meu marido, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Senhor, mas o meu cônjuge, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas o meu patrão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas meus pais, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É isso que o Senhor está falando conosco. É isso que o Senhor vem falando de gerações a gerações, e o povo não consegue entender.
E muitas vezes não entra isso no meu coração. Sabe por quê? Porque a gente não presta atenção. Muitas vezes a palavra fala assim, ó, que o soldado em serviço, ele não se embaraça com negócios dessa vida. Ele não se deixa enredar pelas coisas vãs que nos rodeiam durante o dia, no caminhar da nossa vida, porque elas vão acontecer. Você olha para a Bíblia tem vários exemplos. Você vai ver Paulo, você vai ver Pedro, os discípulos todos de Jesus, você vai ver o próprio Jesus, você vai olhar o Velho Testamento, você vai ver a caminhada. Nós vamos falar de algumas pessoas hoje aqui. Você vai ver a caminhada de cada homem desse, querido. Tinha horas que era assim, não tinha o menor motivo, a menor motivação para esses homens continuarem servindo o Senhor, humanamente falando. Mas tem algo que Deus quer falar conosco. Tem algo que Deus quer que a gente aprenda com esses homens, que nós possamos aprender com a palavra de Deus, que os nossos olhos não podem estar nisso aqui que passa. O apóstolo Paulo dizia, se a minha vida em Cristo fosse só nisso aqui, eu seria a pessoa mais infeliz na face da terra. Não é para isso, querido. Nós temos que olhar para o que está por vir. Nós temos que olhar para algo que é eterno. Nós temos que olhar para o dia em que o Senhor voltará e levará a sua igreja, em que nós vamos estar, amado, vivendo diante do Senhor. É para isso que nós temos que olhar. Não é para o que eu estou vivendo hoje, porque isso aqui é passageiro. Isso passa, querido. Amém, amados? Então comece a escrever, por favor. Porque para começar uma caminhada com o Senhor, querido, para ter uma vida com Deus, primeira coisa que eu tenho que entender é que Deus é um Deus de pactos individuais. Escreva, por favor. Pactos individuais. Olha o que é que diz, amado, Romanos 14, versículo 12, diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Presta atenção, que não é o meu cônjuge que vai prestar conta de mim. Não é o meu patrão que vai prestar conta de mim. Não são os meus filhos que vão prestar conta de mim. Não são os meus pais, sou eu. Mas por que, Zé, que eu vou prestar conta de mim? Presta atenção que diz Gênesis 17,4. Olha o que é que Deus diz. Quanto a mim, a minha aliança é com quem? É contigo. E serás pai de uma multidão de nações. Deus está prometendo multiplicar. Deus está querendo estender a bênção por gerações e gerações e gerações. Mas Deus está chamando a atenção para o ponto. Está falando assim, a minha aliança é contigo. Se nós individualmente não tivermos um pacto, não tivermos uma aliança com o Senhor, querido, não funciona. O pacto começa comigo e Deus. É no meu coração que começa. É o meu coração. É no meu coração quando eu falo, Senhor, a minha vida é tua, me usa, me enche, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Me usa, Deus, como flecha que acerta o alvo. Amém, queridos? É dessa maneira. Amado, se eu não tiver um pacto com o Senhor, não tem como começar uma geração de bênçãos pela minha vida. Porque tem que ter um início. Tem que ter um início. Tem que ter um relacionamento. Tem que ter algo que me ligue ao meu Deus. Isso é aliança. Isso é pacto. Mas por que, pastor, que eu tenho que fazer um pacto com esse Deus? Presta atenção, amados, nós temos que conhecer mais e mais. A palavra de Deus diz em Oséias, capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe por quê, meu amado? Porque esse Deus que nós servimos, escreva no ponto 2, Ele cumpre com as suas promessas. Esse Deus é um Deus tão maravilhoso, querido, que Ele cumpre com todas as suas promessas. Se Ele prometeu, querido, 1000 gerações de bênção a partir da tua vida, se você e eu tivermos um pacto com o Senhor individual, isso vai acontecer.
Mas por que, pastor? Como isso? Como é que isso vai acontecer? Presta atenção, amado. Olha o que diz Levítico 26:45. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Presta atenção, amado. Nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele falou, amado, Ele vai cumprir. Sabe quantas promessas de Deus que vem na palavra, que Deus falou que ia se cumprir e se cumpriram? Posso ser sincero para vocês? 100% até agora. Dá para confiar num Deus desse ou não? 100%, querido. Não tem nada que Deus não tenha falado que não tenha acontecido. Na minha vida, não tem nada que Deus tenha falado até hoje que não tenha acontecido. Tudo tem se cumprido. Tudo tem se cumprido. Tudo tem se cumprido. Por quê? Porque Ele vela para cumprir com a sua palavra. Ele vela para cumprir com a sua palavra. Mas por que às vezes parece que Deus se esqueceu de mim? Ele vela para cumprir, mas Ele parece que esqueceu de mim. Sabe o que acontece? Sabe qual é o problema, amado? É que muitas vezes a gente tem um problema com a nossa geração que nós vivemos hoje, que é uma geração microwave. Você entende isso? É uma geração que quer tudo para ontem, sabe? Eu quero fazer o pedido aqui, pago aqui e recebo logo ali na frente. Ou seja, em 5 minutos está tudo resolvido. Deus não é assim, querido. Deus não é assim. Deus não é assim. Presta atenção. O que acontece é que nós não sabemos, nem sequer, presta atenção nisso, nós não sabemos, amado, nem sequer esperar a resposta de Deus a uma oração. Quanto mais esperar o tempo dele. Às vezes eu acho que o meu tempo tem que ser o tempo de Deus. Querido, se nós formos entrar numa queda de braço com Deus, nós vamos perder, querido. Por quê, pastor? Porque Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele não se move por essas coisas. Ele se move pela sua palavra. Nós acabamos de ver aqui, Ele vela para cumprir com a sua palavra. É pela palavra dele que Ele se move. Não é porque eu quero. Não é porque eu sou uma criança mimada que bate o pé e fala, eu quero agora, Deus Ele vai me dar. Às vezes nossos filhos fazem isso conosco. Eu quero. Aí enche tanta paciência que às vezes o pai dá uma liberada, né? A mãe, os pais dão uma guarita, digamos assim. Dão uma liberada na situação. Deus não é assim, querido. Se Deus falou não, é não. Se Deus falou sim, é sim. E se Ele falou espera, é para esperar o tempo dele. Por quê? Porque quando Deus manda esperar, é porque eu ainda não estou pronto para receber. Eu ainda não estou preparado. Eu preciso ser preparado para poder então receber. Eu já falei isso. Só vou relembrar, já falei isso em outro culto, em outra palavra que eu trouxe aqui. Mas só para lembrar, porque existem 3 tipos de tempo. Existe o nosso, que é o Cronos. O Cronos, daí vem a palavra cronômetro. Por isso que a gente sabe que o dia tem 24 horas, aquela coisa toda. Então presta atenção, o tempo de Deus é outro, é Kairos. Não tem nada a ver com o nosso. Você consegue entender? A palavra diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não dá para entender, querido. Para nossa mente humana, que um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, um mês tem 30 ou 31 dias. No Kairos não funciona dessa maneira, mano. No Kairos funciona de uma maneira completamente diferente. E presta atenção, tem coisas que já aconteceram no Kairos, mas não aconteceram aqui no Cronos. E quando acontece, quando o Kairos se cumpre aqui no Cronos, aí acontece uma outra coisa que é pleroma. Isso é quando o tempo de Deus se cumpre aqui no nosso. E aí é chamado pleroma. Amém, querido? Então presta atenção. Deus é Deus e temos, amado, que ter fé e confiar nele. Mas por quê? Porque Ele tem o melhor para nós, amado.
Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Escreva no ponto 3 o que Deus tem para nós. Uma nova vida, um novo começo. Escreva, por favor. Vocês estão em Cristo Jesus, não estão, querido? Amém? Todos aqui em Cristo, todos no Senhor, todos firmes na rocha, amém, queridos? Presta atenção, o que é que diz? O que é que Paulo diz? 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Passou o que era velho. Esse que se fez o quê? Novo. Olha o que é que diz Isaías 43,19. Eis que faço coisas novas, que está saindo a luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Presta atenção, amado. Você está percebendo o que Deus está fazendo na tua vida? Às vezes eu olho para a minha vida e eu penso que Deus está fazendo um caos. O que Ele está fazendo é o seguinte: a nossa vida era um deserto. Ele está fazendo um manancial de águas vivas. A nossa vida, querido, era um caos completo, uma confusão tremenda. Ele está trazendo paz. Ele está formando Campinas. Aquele pasto verdejante, sabe como é que é? Ele está formando isso. Mas presta atenção, amado. Toda a construção, no início, ela parece pior do que antes. Então, amado, é normal que no princípio a gente olhe e pense que a coisa está pior. Mas eu estou aqui, Deus me trouxe hoje para dizer, não só para mim, mas para vocês também, que só está melhorando. Deixa Deus agir, querido. Deixa Deus agir. Se abre para Deus. Deixa Deus agir. Que Deus vai fazer nova todas as coisas. Deus está fazendo, querido. Deus está colocando, Deus está mudando, Deus está te dando uma nova vida, Deus está fazendo um novo começo, Deus está fazendo tudo novo na sua vida e na minha, amém, queridos? Então presta atenção, porque nós temos que entender isso, por que Deus está começando essa nova vida em mim, por que Deus está querendo esse novo começo. Por que Deus? Porque presta atenção, nós caminhamos até aqui pelas nossas próprias pernas. Nós caminhamos, antes de conhecer o Senhor, nós caminhamos pelas nossas próprias pernas, seguindo o curso desse mundo, fazendo a vontade da nossa carne e o desejo, amado, do diabo, sendo conduzido pelo príncipe desse mundo. Só que presta atenção, Deus quer fazer um novo começo, que a gente comece agora a se submeter à sua palavra, ter uma aliança com Ele, para que a partir daí Ele comece essa geração de bênção. Então escreva no ponto 4, uma nova geração a começar em mim. Antes, querido, nós não éramos povo, não éramos absolutamente nada. E sabe quem que Deus lhe transformou e me transformou, querido? Você tem ideia? Ele nos transformou numa geração eleita. Ele nos transformou em sacerdócio real, em uma nação santa, em um povo de propriedade exclusiva de Deus. Onde a palavra dele diz assim, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, querido. Então presta atenção, porque agora o diabo não tem mais direito de te acusar, o diabo não tem mais direito de tocar na tua vida. Mas pastor, por que de vez em quando toca? É porque eu ainda não entendi isso aqui. Eu ainda não entendi o que é ser propriedade exclusiva de Deus. Eu ainda não consegui entender que Deus me dá uma nova vida. Deus me dá um novo começo, para que eu comece a partir daí uma nova geração. Uma geração que é completamente entregue e consagrada a Deus. Presta atenção, amado. Deus quer que, a começar por você
E a começar por mim, gerações e gerações de gente, amado, que sejam, sabe o quê? Propriedade de Deus. Você sabe o que é ser propriedade de Deus? Você tem ideia do que é ser propriedade de Deus? Presta atenção, eu tenho lá em casa, eu estava até conversando com meu filho sobre isso. Meu filho tem um videogame, um Xbox. A juventude conhece bem isso, né? E o que que acontece? Eu falei para ele o seguinte, eu falei, aquele videogame é de quem? Ele falou, é meu. E eu falei, presta atenção, você pega um jogo com um título tal, e você quer jogar aquele jogo. Agora você imagina se o videogame fala assim para você, esse jogo eu não quero. Será que o videogame pode fazer isso, querido? Deixa eu responder para vocês. Não. Sabe por quê? Ele não tem vida própria. A palavra diz que nós conseguimos ter vida em Cristo Jesus. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E além do que, querido? Pelo videogame não ter vida própria, ele é propriedade do meu filho. Portanto, ele vai fazer o que o meu filho quer. Será que nós, eu estou me incluindo no pacote, viu, queridos? Será que nós estamos fazendo o que Deus quer? Será que eu estou sendo propriedade de Deus? Porque quando você tem algo, amado, que é seu, você faz o que você quiser. Deus quer fazer algo com a minha vida, com a sua. Deus quer fazer algo com essa igreja. Deus quer fazer algo com esse ministério. Mas nós temos que ser propriedade de Deus para que isso se cumpra. Eu tenho que deixar minha vontade de lado e começar a fazer a vontade de Deus. Começar a fazer a vontade de Deus. Deus está buscando pessoas, querido, que sejam completamente entregues. Completamente entregues. Olha o que diz, amado, Apocalipse 21, 5, a parte A. Disse aquele que estava sentado sobre o trono, eis que faço nova todas as coisas. E quando Deus começa, amado, a fazer tudo novo na minha vida, começa em mim. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não para em mim. Começa em você, mas não para em você. Começa em mim, mas não para em mim. Começa em você, mas não para em você. Presta atenção que diz Gênesis 22, 17. Que deveras te abençoarei e multiplicarei a tua o quê? Descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Ela possuirá a porta dos seus inimigos. Então presta atenção, Deus está falando que Deus vai multiplicar as suas gerações. Não é só você, não sou só eu, mas começa a atingir todos que estão ao meu redor. Começa a afetar todo. Começa a afetar todos que estão. Todos. Só que tem uma pergunta. Existe uma pergunta aqui. Porque às vezes eu olho para isso e falo assim, Deus quer alcançar, ok. Deus quer multiplicar, ok. Mas até onde isso vai, pastor? Você quer saber onde vai? A mente humana não dá para entender, porque não tem limite. Não existe limite. Não existe limite. Presta atenção, amado. Eu fui liberto, você foi liberto, amém, queridos? Então presta atenção. Não devemos, só que uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Eu fui liberto, você foi liberto. Mas a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. Deixa eu explicar um pouco melhor para que a gente entenda. Preste bem atenção. Às vezes, querido, eu acho que por eu ser liberto, agora eu posso fazer tudo. Porque Jesus já pagou o preço por mim. Ele já carregou a cruz, eu não preciso carregar. Presta atenção, querido. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Olha só. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó. Que eu posso fazer qualquer coisa.
que eu posso todas as coisas, mas não me convém fazer todas as coisas. Tem muita gente que chega para mim e pergunta: pastor, eu posso fazer isso? Poder, você pode. Por que eu posso? Porque Deus te deu o livre-arbítrio, querido. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Mas se você quiser seguir o Senhor, se você quiser ter um pacto com Ele, se você quiser ter uma vida nova, uma nova vida, gerações e gerações de bênção a começar através da tua vida, você não pode todas as coisas. Você pode e tem direito a tudo que a palavra diz que eu e você podemos e temos direito. Você consegue entender isso, igreja? Amém, queridos? Então preste bem atenção. Preste bem atenção. Mas por quê? Por que eu só posso fazer o que me convém? Porque você é propriedade de Deus. Você foi escolhido por Deus para você resplandecer a sua glória. A glória dele, não a minha e a sua. E para resplandecer a glória dele, querido, eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que ele quer. Nós temos um modelo na palavra de Deus. Nosso modelo se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus, você vai ver nos evangelhos, Jesus falando assim: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Sempre a vontade do Pai, nunca a vontade de Jesus. Você acha que pela vontade própria de Jesus, por uma vontade de qualquer ser humano, querido, a pessoa morreria por alguém, sofreria o que sofreu? Só que Jesus não estava aqui para fazer a vontade dele. Por que então que eu tenho que estar para fazer a minha vontade? Jesus é o meu modelo. Ele não fez a vontade dele. Por que eu tenho que fazer a minha? Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então presta atenção, porque Deus tem uma palavra nova para nós esse ano. Deus tem uma promessa para mim e para você. Deus tem uma profecia, uma palavra profética, para que esse ano de 2013 nós possamos caminhar sobre essa palavra. Deus quer multiplicar, Deus quer te dar e quer me dar uma vida nova, quer nos entregar, querido, algo novo, para que comece a partir da minha vida e siga nas gerações, vá passando de geração em geração sendo abençoado. E presta atenção, que antes eu tinha feito a pergunta, eu tinha feito aqui uma pergunta, que até onde isso poderia ir? A palavra profética desse ano, querido, preste bem atenção, se encontra em Filipenses 4,13, onde o apóstolo Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então presta atenção, a palavra profética para esse ano é uma vida sem limites em Cristo. Uma vida sem limites em Cristo. Presta atenção, porque se você colocar assim, uma vida sem limites, você vai ver que vai ser uma pessoa, querido, que ele não tem um cercado, ele não tem um parâmetro, sabe? Um terreno sem limite, você não vê um cercado em volta dele. Presta atenção, porque às vezes eu acho que, pastor agora trouxe uma palavra, a palavra desse ano é que Deus quer me dar uma vida, e essa vida ela é sem limites, então eu posso fazer o que eu quiser da sua vida. Acabei de falar aqui agora, Deus quer começar essa vida nova na tua vida, gerações e gerações a partir da tua vida e da minha, se nós formos propriedades, se nós tivermos um pacto com o Senhor. Então presta atenção, porque essa vida sem limites, ela é em Cristo. Ou seja, o que seria isso? É que não há um limite, não há onde. Sabe onde é que começou esse ministério, querido? Esse ministério começou numa reunião do pastor Júnior com a pastora Rosana, com as duas famílias. Isso começou em Miami. Só que não tem limites. Então presta atenção.
De Miami, querido, já foi para Deerfield, já estamos em Naples, já está em Bogotá, já está em Portugal, já está aqui em Londres e até os confins da terra. Não tem limite, querido. Não limite o Espírito Santo. Deixa ele fazer a obra através da minha vida e da tua. Simplesmente, querido, se abra para o melhor de Deus. Se abra, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém, queridos? Então essa é a palavra para esse ano de 2013. Uma vida sem limites em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Presta atenção, porque é uma palavra que linka com esse versículo. Foi uma palavra que Jesus diz. Jesus disse assim: nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Por que Jesus falou isso, querido? Escreva, por favor, no ponto 1. Porque nós somos limitados. Nós somos limitados, querido. Deus sabe disso. Jesus sabia disso. Paulo, quando disse isso aos filipenses, sabia disso, que ele era limitado. E ele traz essa palavra. Presta atenção, amado. Porque quando Paulo escreveu isso aos filipenses, ele não era limitado não, querido. Ele estava muito limitado. Sabe como é que Paulo estava? Preso. Quando ele escreve isso, querido, eu posso tudo naquele que me fortalece. Paulo estava preso. Não faz sentido uma frase dessa. Não faz sentido Paulo abrir a boca e falar um negócio desse, querido. Humanamente falando. Olha só, querido, o que é que diz Filipenses 1,13. Olha o que é que Paulo diz. De maneira que as minhas prisões se tornaram manifestas em Cristo a toda a guarda pretoriana e a todos os demais. Esse homem preso, ele começa a pregar o evangelho dentro da cadeia. Ele não se limita. Ele não se limita, querido. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não vai ser uma prisão que vai me paralisar e vai me impedir de pregar o evangelho. Presta atenção. Muitas vezes eu deixo de seguir a Deus por bobagem. Eu deixo de seguir a Deus por desculpas. Eu posso usar essa palavra porque são desculpas. Porque Paulo e vários homens de Deus passaram por coisas muito piores, querido, e não desistiram. Por quê? Porque eles criam nessa palavra: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Presta atenção, amado. Cada homem de Deus sofreu com essas limitações. Essa palavra limitação ou restrição no hebraico, querido, essa palavra é baltzar. E ela quer dizer o seguinte: ser impedido de, inacessibilidade, dificuldade de acesso, impedir o acesso a, dificultar, execução de. Presta atenção então, amado. Então essa palavra, querido, limitação, é algo que, supostamente, se a gente olhar, é algo que impede uma pessoa de cumprir algo. Humanamente falando, é dizer assim: não há possibilidade nenhuma. Sabe quais são as condições? Zero. Sabe quais são as possibilidades? Zero. Sabe qual é a porcentagem disso acontecer? Zero. Então presta atenção, amado, porque muitos homens de Deus sofreram com essas limitações. Eu posso trazer o nome de alguns aqui. Vocês lembram de José?
do Egito. José, querido, ele foi vendido pelos próprios irmãos. Presta atenção. Aparentemente, amado, limitando assim, violentamente, os sonhos de um jovem, amado. Ao ser, além de ser vendido pelos irmãos, ser jogado numa masmorra, numa prisão. Que coisa horrível que esse homem passou, querido. Mas isso não limitou. Sabe o que José veio a ser, querido? José veio a ser o segundo maior homem do Egito. Só era abaixo de Faraó. Olha o que Deus faz com a limitação de um homem. Você olhando para José, querido, José não tinha a menor condição de chegar onde ele chegou. Mas quando a gente tem um pacto com Deus, quando nós nos abrimos e nós não desviamos nem para a esquerda nem para a direita, quando nós não damos ouvidos a vozes que estão ao nosso redor, mas a gente simplesmente ouve a voz de Deus e segue, por assim dizer, a palavra do Senhor, o que acontece, querido? O que acontece é que as coisas começam a acontecer, mesmo que tudo esteja contrário à tua vida ou à minha. Você consegue entender, querido? Amém, amados? Presta atenção. Estávamos falando aqui sobre Paulo, que escreveu essa carta aos Filipenses, que trouxe essa palavra tremenda. Paulo, querido, ele diz que ele tinha um espinho na carne, que o esbofeteava. Presta atenção, amado. Ele teve preso. Você vai ver, querido, no Novo Testamento, você vai ver a vida de Paulo era apanhando e preso, apanhando e preso, apanhando e preso. Você já deu uma olhada no Novo Testamento? Quase todas as cartas do Novo Testamento foram escritas por esse homem. Uma limitação tremenda. Esse homem estava preso, sem condições nenhuma. E Deus, através da vida desse homem, completamente limitado, sem possibilidades nenhuma, humanamente falando, Deus usa esse homem para que hoje o Novo Testamento, que tem na minha mão e na sua, tivesse sendo escrito. Você consegue entender isso, igreja? Amém, amados? Então presta atenção. Preste bem atenção, amado. Porque a Bíblia fala de vários homens. Você vai olhar Jefté. Sabe quem era Jefté, querido? Jefté era filho de uma prostituta. Que futuro esse homem tem, amado? Você procura aí hoje em qualquer lugar uma pessoa que seja filho de uma prostituta, que seja filho de uma mulher da vida, ou qualquer profissão, né? Qualquer ação nesse ramo. Uma descendência dessa, você vai ver normalmente, amado, eles não vão longe, humanamente falando. Preste bem atenção, querido. Sabe o que Deus faz com esse homem? Esse homem, amado, ele se tornou um dos juízes do povo de Israel, livrando o seu povo na batalha contra os filhos de Amon. Amados, presta atenção. Hoje, nós sabemos disso porque nós lemos a palavra. Amém, queridos? Nós entendemos isso, conseguimos ver. Mas presta atenção, amado. Na época, nada parecia indicar que esses homens iam chegar onde eles chegaram, querido. O problema, amado, está em nós, não está em Deus. O problema é que com a nossa limitação, nós limitamos o que é ilimitado. Você consegue entender isso, querido? Presta atenção. Eles e muitos homens de Deus, amados, que realizaram proezas, coisas tremendas, tinham muitos limites. Tinham todas as desculpas que você possa imaginar, justificativas, pretexto, amado, para não cumprir o propósito. Mas presta atenção. Presta atenção, querido, porque essas restrições que esses homens passaram, hoje em dia, fariam muitos, não são poucos, muitos pararem a caminhada com o Senhor. Fariam muitos pararem e dizer o seguinte, presta atenção, porque essa frase você vai escutar
Em nome de Jesus, nós vamos parar de escutar isso, amém, queridos? Em nome de Jesus. Mas é uma frase que normalmente é dita, porque com a nossa limitação nós limitamos Deus. E a frase é a seguinte: a gente fala assim: não dá, Senhor. Se quiser me usar, o Senhor precisa antes retirar de mim estes limites. Bora ver. Deus não fez nada disso com esses homens e muitos outros, esses que eu citei hoje, e com muitos outros. Deus tira um homem, pastor de ovelha, o menor da casa do seu pai, aquele lá de trás das malhadas, sabe? Que esquecido, coitado, até pelo pai, porque quando o profeta entra na casa do pai de Davi, quando ele entra na casa, querido, de pai de Davi, ele manda chamar todos os filhos de Jessé. E o que acontece, querido, é que o pai de Davi, ele chama todos os filhos menos Davi. Sabe o que acontece com Davi? Rei de Israel. Os outros irmãos, que humanamente falando tinham tudo para serem reis, eram homens grandes, fortes, já estavam no dia a dia na batalha, porque faziam parte da guarda real. Então presta atenção, então daria tudo. Era como se falasse assim: ó, eles já estão aqui na linha, querido, é só pegar o gancho e eles seguem em frente. Deus, ele trabalha com o improvável. Presta atenção que na nossa mente, a gente, para botar alguém para fazer alguma coisa, algum serviço, essa pessoa tem que estar apta. No reino de Deus não funciona assim. Porque a palavra diz que Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Ele não escolhe, querido, ele pega as pessoas que são fracas, que são limitadas, e ele faz algo tremendo. Ele transforma aquelas pessoas umas pessoas fortíssimas, num exército tremendo, querido, e faz coisas grandes, onde através de qualquer outro ser humano não poderia acontecer. Vocês conseguem entender, querido? Amém, amados? Então presta atenção, porque olha só o que acontece. Porque muitas vezes quando nós trazemos isso para o Senhor, querendo que o Senhor retire de nós esse limite, para que Ele assim possa nos usar, a resposta do Senhor, amado, seria a mesma dada a Paulo. Presta atenção, 2 Coríntios 12, 9, diz assim, ó: e disse-me, basta-te a minha graça, pois a minha força... Basta-te a minha graça, pois a minha força se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Querido, o que é isso? Como é que uma força vai se aperfeiçoar numa fraqueza? Não faz sentido um negócio desse. Olha o que Deus está dizendo, querido. Portanto, de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo repouse sobre mim. Quando sou fraco, Ele me faz forte. Sendo limitado, querido, Ele me faz ilimitado. Ele me faz sem limites. Ele me faz romper barreiras. Ele me faz, querido, pular de um lado para o outro, onde isso jamais poderia acontecer. Ele faz algo tremendo, onde humanamente falando parecia ser algo impossível. Mas nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível, querido. E a gente esquece disso. A gente esquece que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. E justamente por causa disso, por causa do ponto 2, escreva por favor: Deus é ilimitado. Não há limites em Deus, querido. Não há limites em Deus. Presta atenção, Gênesis 18, o versículo 14, a parte A diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Presta atenção, Deus está fazendo essa pergunta para você e para mim hoje.
Será que tem alguma coisa difícil demais que Deus não possa fazer, querido? Eu posso por assim começar a dizer que Deus criou, Deus fez todas as coisas. Sabe, tudo que você vê aí, Deus criou. Tudo que tem no mundo, Deus criou. Você e eu, Deus criou. Não há limite, querido. Nós servimos a um Deus completamente ilimitado. Ilimitado. Ele faz grandes coisas e quer fazer grandes coisas na nossa vida. Olha o que diz Efésios 3:20, a parte A. Ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Sabe o que você pensa e o que você pede a Deus? Deus pode fazer infinitamente mais. Isso quer dizer que não tem limite, querido. O que Deus pode fazer com a tua vida, através da tua vida e na tua vida, não tem limites. Amém, queridos? Deus quer fazer grandes coisas. Deus quer fazer grandes coisas. Presta atenção no que diz Daniel, o capítulo 4, versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele faz o quê? Opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá o quê? Impossíveis em todas as suas promessas. Deus tem promessas para a tua vida, amém, queridos? Deus tem promessa para a tua casa. Deus tem promessa, amado, para a tua vida em todas as áreas. Deus tem promessa para esse ministério. Deus tem promessa para a tua vida ministerial. Deus tem promessa para essa igreja. E o que Deus está falando é assim: não haverá impossíveis em todas as promessas. Não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis. Não, pastor, presta atenção. O meu trabalho, não haverá impossíveis. O meu casamento, não haverá impossíveis. A minha igreja, não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis para Deus. Não tente, querido, porque nem eu nem você vamos conseguir limitar aquilo que é ilimitado. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então preste atenção para a gente perceber como é que isso funciona. Porque nós somos limitados. Nós somos limitados. Deus ilimitado. Como é que faz então? Ele é ilimitado, mas eu tenho um limite. Aí é que está o segredo. Lembra da palavra profética desse ano? Vou falar de novo para vocês lembrarem. Uma vida sem limites em quem? Em Cristo. Em Cristo. Uma vida sem limites em Cristo. Uma vida sem limites em Cristo. Então escreva no ponto 3. Se estivermos em Cristo, seremos ilimitados. Escreva, por favor. Presta atenção, amado, porque nós lemos um pouco mais acima, Efésios 3:20, a parte A, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Essa é só a primeira parte do versículo, querido. É só a primeira parte. Olha o que a segunda diz. Efésios 3:20, a parte B. Conforme o seu poder que opera em quem? Em nós. Então presta atenção, amado, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, sem limites, de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós, que opera através das nossas vidas. Nós servimos como canal. Então presta atenção, que aquilo que é ilimitado, querido, começa a entrar dentro da nossa vida e começa então a nos usar
fazer coisas ilimitadas. Você consegue entender isso, querido? Nós passamos a ser ilimitados. Por quê? Porque quem habita em nós, quem habita em mim, é aquele que não tem limites. Amém, amados? É aquele que não tem limites, aquele que não há fronteiras, aquele que não há barreiras, no qual não possa passar por cima. Ou seja, querido, o que eu falei anteriormente, volto a falar, o limite não está em Deus. O problema não está em Deus, mas em nós. Presta atenção, veremos em vários exemplos da palavra que para o mover de Deus acontecer na vida de alguém, dependia, querido, da condição da fé da pessoa. Nós acabamos de ver aqui que se nós estivermos em Cristo, nós seremos ilimitados. Nós vimos em Efésios 3:20 que é conforme o poder dele que opera em nós. Mas como é que esse poder vai operar, querido? Em mim? Como é que como é que Deus, sendo ilimitado, vai operar em minha vida e através da minha vida eu sendo limitado? Presta atenção. Depende sempre da condição da fé da pessoa. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Se eu não tiver fé, querido, não tem jeito. A coisa não funciona, não anda. As pessoas chegavam diante de Jesus para serem curadas. Jesus perguntava se elas criam. Por quê, pastor? Se falasse que não cria, não ia ser curada, querido. Se eu não crer que Deus quer e pode me usar, eu sendo limitado, Ele querendo fazer na minha vida e através da minha vida coisas ilimitadas, se eu não crer, querido, não vai acontecer. Sabe por quê? O Espírito, querido, ele está sujeito ao profeta. Ele está sujeito ao profeta. Presta atenção, amado. Olha o que diz Atos 14. O versículo 9 e 10 diz assim: Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. Ele fez o quê? Saltou e andou. Que é isso, querido? Mas presta atenção. Uma pessoa aleijada, uma pessoa completamente travada, por assim dizer, numa cama, vamos dizer assim, porque para sair dali tinha que ser carregado por alguém, precisava de ajuda, não tinha como. Se a pessoa não tiver fé, querido, para receber a cura, isso aconteceu e a palavra está dizendo, porque Paulo, quando olha, fixa os olhos nesse homem, querido, a palavra está dizendo que ele, vendo que ele tinha fé para ser curado, então ele lançou a palavra. Então ele lançou a palavra de fé, lançou algo ilimitado sobre a vida daquele homem. E o ilimitado aconteceu. Porque para os médicos, o nosso limite está até onde a medicina vai, querido. Nessa situação aqui. Não tem cura. Não tem como. E aí Deus fala assim: tem. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: move-te daqui para acolá. E o monte vai se mover. Você consegue entender, igreja? Amém? Presta atenção que diz Mateus 8,13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi o quê? Curado. João 11,40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Presta atenção, meu amado. O que Deus está falando para mim e para você hoje é: se nós crermos, nós veremos o ilimitado agir na nossa vida e através da nossa vida. Se nós crermos,
o poder de Deus vai agir na nossa vida e através da nossa vida. Se nós crermos, a glória de Deus vai resplandecer, não só na nossa vida, mas através de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Presta atenção, porque quando estamos nele, escreva por favor, ele amplia nossos limites. Nós temos um limite até aqui, ele vai aumentando. Ele vai aumentando aquele limite. Ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Olha o que diz Efésios 3. O versículo 20, a parte A, mais uma vez lembrando. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Não são algumas coisas. Quanto pedimos ou pensamos. Então presta atenção, mano. Porque quando um pai desesperado procura Jesus, pedindo que cure seu filho, diante da declaração de Jesus, olha o que acontece, Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Esse homem chega desesperado. Esse homem chega desesperado, amado, perguntando se Jesus de repente teria condições. Jesus, será que você pode curar ele? Jesus provavelmente olhou para ele e falou assim: se eu posso? Ele: tudo é possível ao que crer. Não tem limite. Não tem limite. Se nós cremos, não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Presta atenção. Ele pede então, amado, para Deus ampliar o seu limite. Presta atenção o que esse homem faz diante de Jesus. Preste bem atenção. Olha só, amado. Nós estávamos em Marcos 9, 23. Olha o versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Mas não para por aí. Ele fala assim: ajuda-me na minha falta de fé, querido. Ele fala assim: Senhor, eu creio, mas eu tenho limites. A minha mente não avança daqui, porque eu já rodei todos os médicos de Israel. Eu já rodei, foi tudo que é lugar, e todos disseram assim: não tem cura, não tem como, ele vai morrer. Então me ajuda, Senhor, a ver o ilimitado. Me ajuda, Senhor, a ver o ilimitado. Me ajuda a crer naquilo que é ilimitado. Me ajuda a crer no ilimitado. Eu tenho limites, Senhor. Eu tenho limites. Os meus olhos só podem ver até aqui. Portanto, parece que a minha fé só vai até aqui também. Mas me ajuda, Senhor. Fortalece a minha fé, me ajuda. Para que eu possa ver além. Para que eu possa ver além. Para que eu possa ver o quão infinitamente mais o Senhor pode fazer de tudo aquilo de que eu possa pedir ou pensar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Então presta atenção, amado. Não há limite para Deus. Porém, como nós já vimos, nós somos limitados. A grande revelação, amado, da palavra é justamente esse final, é que Ele pode ampliar o nosso limite, fazendo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Só que para isso nós precisamos estar em Cristo. Precisamos estar em Cristo. Filipenses 4,13 mais uma vez diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu só vou poder as coisas se eu estiver em Cristo. Eu só vou poder fazer o ilimitado. O ilimitado só vai acontecer na minha vida. O ilimitado só vai acontecer através da minha vida, se eu receber esse fortalecimento de Cristo. Se eu for fortalecido pelo Senhor. Se eu estiver em Cristo Jesus. Se eu estiver compacto com Ele. Se eu estiver completamente entregue, consagrado ao Senhor. Amém, queridos? Então presta atenção.
Estar em Cristo, amado, é entender que o Evangelho é feito de contrários através de contrários. Porque ele faz isso, querido. Deus, ele pega as coisas bobas, as coisas tolas da vida, para envergonhar os sábios. Esse é o nosso Deus. Ele pega as coisas fracas para envergonhar os fortes. Então ele trabalha, ele pega contrários, ele faz contrários através de contrários. Presta atenção, porque olha o que acontece. Eu e você temos vida hoje, amém, querido? Mas para que nós tivéssemos vida hoje, sabe o que teve que acontecer? Teve que acontecer o contrário, alguém teve que morrer. Foi através da morte de Jesus que hoje nós podemos ter vida. Você consegue entender, querido? Amém, amados? Então presta atenção. Foi da traição dos irmãos e prisões injustas que José estava, querido, no lugar certo, na hora certa, assim como todo o exemplo da palavra. Assim como cada homem de Deus, assim como cada um, não só dos que eu citei hoje, mas de outros, porque o tempo é curto, não dá. Infelizmente o tempo é limitado. Amém, querido? O tempo é limitado, mas Deus não. Nós vamos sair daqui, querido. A minha oração é para que Deus continue falando com você, para que Deus continue falando comigo, infinitamente mais, para que a gente possa entender isso de uma maneira intensa, de uma maneira completa, para que a gente possa entender a cada dia mais que a vereda do justo, querido, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. É um processo, mas não pode parar e nem andar para trás. Vocês conseguem entender, queridos? Amém? Então presta atenção, porque para ser livre, que é o que nós somos hoje em Cristo Jesus, para sermos livres, sabe o que nós temos que ser? Nós temos que nos tornar escravos de Jesus. Então presta atenção, porque para viver uma vida sem limites, amado, é preciso viver todos os limites que a palavra de Deus nos dá. Eu tenho que viver no limite da palavra de Deus. Eu tenho que estar limitado a viver somente a palavra de Deus, para que o ilimitado possa acontecer na minha vida e através da minha vida. Amém, queridos? Vocês conseguem entender isso? Então presta atenção para que vocês entendam bem. Preste bem atenção, porque a Bíblia, ela tem parâmetros. A Bíblia nos traz um modelo de vida. A Bíblia nos diz como nós temos que caminhar. Então presta atenção, porque para eu receber esse poder ilimitado, para que o ilimitado aconteça na minha vida e através da minha vida, eu tenho que me limitar a viver somente a palavra de Deus. Eu tenho que me limitar na palavra de Deus, para que o ilimitado aconteça na minha vida e através da minha vida. Amém, queridos? Olha o que diz Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quer viver o ilimitado, queridos? Amém? Quer viver o ilimitado? Amém, queridos? Então preste atenção, preste bem atenção, porque Jesus aqui nesse versículo, ele está nos dando um segredo. Ele está nos dando um segredo. Quer viver uma vida sem limites em Cristo Jesus? Quer viver uma vida sem limites em mim? Então Jesus está falando assim: primeira coisa que tem que fazer é negar a si mesmo. O que é isso, pastor? Negar a si mesmo. Nós temos vontades, nós temos desejos, nós temos querer, sabe aquela coisa, eu quero. Já viu aquela coisa de criança mimada? Aí eu quero, sabe aquela coisa bem... Vocês entendem isso? Olha só, querido, às vezes a gente faz isso com Deus. Às vezes a gente faz isso com Deus.
Eu tenho que abrir mão disso. Eu tenho que abrir mão disso completamente. Eu tenho que pegar o meu querer e cravar ele na cruz do Calvário. Eu tenho que pegar os meus desejos e cravar na cruz do Calvário. Por que, pastor? Que eu tenho que cravar o meu querer, a minha vontade na cruz do Calvário? Porque a segunda coisa é que Jesus falou assim, ó, dia após dia, ou seja, é um processo. Todos os dias nós temos que fazer isso. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que tomar minha cruz. O que é tomar a cruz, pastor? O que foi a cruz para Cristo, querido? Você pode dizer sem medo. Foi morte. Então o que Jesus está falando é assim, ó. Pega a sua vontade, põe ela de lado, pegue você, certo? Com essas suas vontades e morra todos os dias. Crucifica você e as suas vontades na cruz do Calvário. O seu velho homem, porque você é em Cristo, que a palavra diz que você é nova criatura. As coisas velhas passaram e o Senhor já fez, está fazendo e vai continuar fazendo coisas novas na tua vida e na minha. Amém, queridos? Só que preste atenção. Porque nós ainda vivemos nesse tempo que ele é corruptível. E muitas vezes ele tenta se corromper com o mundo. Se eu a cada dia não negar o meu querer e a minha vontade, não crucificar o meu eu, sabe aquela coisa de egocentrismo? O meu eu no centro, sou eu. É Deus no céu e eu na terra, sabe? Tem que pegar esse eu, querido. Eu tenho que pegar o meu eu, botar na cruz do Calvário e fica aí, não sai, nunca mais. Vocês conseguem entender, querido? É crucificar completamente os meus desejos. Então presta atenção. Porque, olha só, amado, a sua morte, nós devemos morrer para nossas vontades, nossos desejos e passar, no caso, a fazer a vontade de quem? De Deus. Por quê, pastor? Falamos no início. Agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Se nós somos propriedade exclusiva de Deus, e agora nós vimos que nós temos que viver para que o ilimitado aconteça na minha vida e através da minha vida, eu tenho que me limitar a viver a palavra de Deus. Portanto, eu tenho que pegar, amado, e começar a viver a vontade de Deus. Começar a sonhar os sonhos de Deus. A palavra diz que cabe ao homem fazer sonhos. Não há problema nenhum você sonhar. Perdão, cabe ao homem fazer planos. Você pode sonhar, você pode fazer planos, não tem problema nenhum. Mas preste bem atenção, querido. Porque a palavra diz que a resposta vem do Senhor. Se nós não estivermos submissos à palavra, se nós não estivermos limitados a viver a palavra de Deus, sabe o que acontece? Quando nossos sonhos ou os nossos planos não se alinharem com os planos e os sonhos de Deus, e Deus falar assim, não, eu vou bater o pé e vou falar assim, vou fazer e acabou. E aí sabe o que acontece? O ilimitado deixa de acontecer na minha vida e através da minha vida. Você consegue entender isso, igreja?